Com todos, estamos mais uma vez aqui, reunidos para a Evangelho Terapia dessa semana, agradecendo a vocês que têm buscado acompanhar por meio das mídias sociais os trabalhos da casa e agradecendo a oportunidade que nos é concedida de trabalho, de estudo, de reflexão. E nesse momento, com pensamento elevado em prece, possamos agradecer ao Pai Celestial pela dádiva da vida e pela oportunidade de encarnação. Agradecer ao Mestre amado, Jesus, que vela por nós todos os dias e que estará conosco até a consumação do próprio tempo. Agradecer a Zico Horta e a sua equipe, a Dona Ivone do Amaral Pereira e seus colaboradores, que possamos, orientados e amparados por eles, mergulhar nessa fonte de água viva que é o Evangelho, buscando entendê-lo e, acima de tudo, amparados por vocês, possamos trazer esse Evangelho para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Que assim seja. Então nós vamos hoje estudar o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Falsos Cristos e Falsos Profetas. E nós vamos ler aqui o primeiro parágrafo do item 5, que tem como tema Prodígios dos Falsos Profetas. E vamos fazer uma análise. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão um verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo estas exclusivamente obras de Deus, pode ele sem dúvida derrogá-las se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem, ainda menos, o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não no pôde Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, tais que os próprios escolhidos se deixam enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios dos milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus, e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Então, o que é colocado aqui por Kardec, prodígios, no sentido teológico da palavra, seriam coisas exclusivamente sobre a ação de Deus. Então, é muito interessante que Kardec, esse exclusivamente, ele está em itálico até, seriam coisas que somente Deus tem a capacidade de executar, porque inclusive vão muitas das vezes contra explicações das suas próprias leis. Então, e Deus pode dar essa capacidade, esse poder a outros? Sim. Só que o que Kardec coloca aqui, nós temos que parar para pensar na nossa limitação ainda, nós que estamos nesse planeta, no nosso pouco avanço moral, será que seríamos dignos de receber esses poderes de ordem divina, que é uma coisa exclusivamente de Deus? Então temos que analisar de uma forma racional essas colocações de Jesus, dizendo que haveria falsos cristos, falsos profetas, que se levantar-se-ão. Então o que é que nós temos que parar para pensar com isso? E Jesus mesmo falou, se falarem para vocês, Cristo está aqui, está lá, duvidem, não tenham a certeza, vão lá realmente ver. Por quê? A época de Jesus, e isso é uma coisa que Jesus no primeiro momento ele não foi levado muito em consideração, porque na época de Jesus existiam muitos ditos profetas, homens ditos santos, cristos, enviados. Então, quando falaram que Jesus era um novo profeta, isso foi pouco considerado, até porque existiam outros que se chamavam profetas. O próprio João Batista, que é antecessor a Jesus, primo dele, era considerado um profeta, chamado de profeta do deserto, porque vivia no deserto. E quando Jesus fala da questão dos cristos, e o Cristo aí é o sentido de ser um enviado direto de Deus, um ungido de Deus, Jesus fala
né, com relação aos cristos, né, porque muitos, à época, se intitulavam Cristos, Messias. Por isso, quando Jesus ele é tido como Messias, né, indicado como Messias, algumas pessoas consideravam aquilo uma blasfêmia. Não acreditavam que ele fosse enviado direto de Deus, porque outros tinham assumido, assim podemos dizer, esse título, e tinham comprovado que não tinha essa capacidade, que não eram esses espíritos. E Jesus, mesmo estando conosco, ainda asseverou da necessidade da nossa prudência com relação a falsos cristos e falsos profetas. Estamos passando por um momento, né, em que você verá muitos cristos, falsos cristos e falsos profetas. Por quê? A sociedade, no geral, ela está fragilizada, ela está temerosa, ela está se sentindo desamparada, abandonada. E aí você pode dar a brecha a que pessoas com interesses escusos, né, ou mesmo fanáticos, venham a se intitular, né, profetas e cristos. Nós estamos num momento em que vemos muito por aí são profetas do Apocalipse, né? Considerando que os momentos atuais são os momentos apocalípticos, indicados principalmente por João no seu livro Apocalipse. Mas nós ainda temos uma limitação muito grande de compreender o Apocalipse de João. Ele é muito figurado, ele é muito interpretativo, analítico. E o Apocalipse de João, no seu contexto geral, são momentos que ainda irão acontecer, obviamente, no nosso planeta, não no momento de destruição. Muitos veem o Apocalipse como uma destruição. Mas, na realidade, o Apocalipse é uma transformação. Quem lê o livro Apocalipse, você vê que tem todo momento conturbado para uma nova transformação, né? Um mundo novo. Então, não é uma destruição total. E o que nós vamos ver nesse momento, em virtude das coisas que estão acontecendo no mundo, são profetas apocalípticos, né? Falando que é o final dos tempos, que as coisas estão acabando, são as anunciações, né, ditas por João no seu livro Apocalipse, e como eu falo aqui, nós somos ainda limitados para entender, né? Emmanuel, nas suas análises que ele faz do Apocalipse de João, você vê que todas as vezes são colocações muito sensatas, não temerárias, não fantásticas, e sempre buscando a essência, né? O Haroldo Dutra mesmo, ele faz uma análise do Apocalipse de João, mas ele mostra sempre esse sentido da transformação e essa forma muitas vezes figurada do João, que não temos a capacidade de interpretar no momento, ela é, vamos dizer assim, de uma forma planejado por ele, se assim a gente pode falar, de não falar diretamente, até para não chocar as pessoas e pela dificuldade de interpretação nossa até hoje. Então, quando Jesus fala, né, da dificuldade, da atenção que nós devêssemos ter a falsos cristos e falsos profetas, exatamente com isso. Quantos de nós não vimos até hoje, né, pessoas se intitulando profetas de alguma forma, né, ou enviados diretos do alto de alguma forma? Temos uma pessoa aqui no Brasil que ela se diz Jesus, né? O Iri, que vivia numa comunidade lá no sul, não sei se ele é vivo ainda até, ou se ele já desencarnou, tinha, né, milhares de seguidores, já alcançava milhares de seguidores a última vez que eu acompanhei, e que se dizia o próprio Cristo. Ele falava que ele era o Cristo, né? Então, quer dizer, o ensinamento de Jesus de 2000 anos atrás, vivo ainda hoje. Nesse momento atual, quantos não estão aí vendendo, literalmente falando, vendendo uma cura para o Covid-19? E é muito interessante, né? Nós temos pesquisadores, cientistas do mundo todo ainda tentando entender esse vírus, e uma pessoa se diz, né, designatária de um poder quase que divino, a trazer a cura, né? Uma pílula, um remédio que cura o Covid-19. E, infelizmente, muitos acreditam, muitos abraçam essa causa acreditando que aquele homem é quase que um enviado de Deus e que, né, deveríamos então buscá-lo. E mais do que isso, se ele fosse, né, um profeta, na acepção da palavra, que é muito interessante que nós lemos só esse pedaço aqui, mas no final desse tema, né, prodígio dos falsos cristos e falsos profetas, fala que o verdadeiro profeta se reconhece
por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Né? Então o profeta ele tem caracteres diferenciados e exclusivamente morais que o colocam nessa condição de profeta. Então, se essa pessoa, né, ou pessoas fossem profetas, tivessem, por exemplo, a cura do Covid, como profetas e missionários que são, o que fariam ela? Trariam essa cura ao benefício da população, não somente a um grupo, ou não somente vendendo isso. Então, o que nós temos que parar para pensar aqui, né, da grandiosidade do ensinamento de Jesus. Como eu disse e torno a repetir, algo colocado por ele há mais de 2000 anos, vivo atualmente na sociedade. Nós temos aí, nesse momento que estamos passando, pessoas profetizando o fim do mundo. Pessoas que estão, às vezes, fazendo uma análise equivocada do Evangelho, né? Equivocada, melhor dizendo, até do livro Apocalipse de João. Não, é o final dos tempos, né? São as anunciações. Sim, é uma transformação do tempo, é uma anunciação à nossa reflexão, à nossa análise, à nossa mudança. Lembrando, e torno aqui a frisar, o Apocalipse não é o final. O livro Apocalipse de João não é o final, mas uma mudança do tempo, uma mudança do mundo. Então nós temos que ter essa sensibilidade de entender as palavras. Né? Como Kardec coloca aqui, né? Um sentido necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Então, se aparecer uma pessoa falando, olha, eu tive uma anunciação, né? Eu tive aqui uma orientação, e vamos trazer, inclusive, para o meio espírita. Né? Se eu chego aqui, nesse meio, em que você vai colocar isso numa mídia da internet, que vai ter acesso, não só às vezes às pessoas do centro, mas fica lá, acesso a todos. Eu faço aqui uma premonição, uma anunciação, me dizendo inspirado pela espiritualidade mais alta, do final do tempo, da cura do Covid, corram de mim. É isso que Kardec coloca. É isso que Jesus quis atentar para nós. Vamos analisar. Existe a cura? Não existe. Está sendo feito pesquisas. Se alguém, né, fala, eu tenho um comprimido que cura, obviamente, no bom senso, duvide. Eu tive uma visão de que vai acontecer isso, isso, isso. Duvide. André, mas se acontecer, mérito. E aí vamos analisar aquilo que essa pessoa falou. Vamos analisar aquilo que aconteceu. Mas até que se prove o contrário, vamos ter sempre o receio, né? Vamos ter sempre o pé atrás. Vamos ter sempre a racionalidade em nosso lugar. É muito interessante Raul Teixeira, e não só Raul Teixeira, né? No livro Diretrizes de Segurança, que é um livro que ele é de perguntas e respostas, Raul Teixeira e Divaldo Franco, um livro focado principalmente na questão da mediunidade, em mais de uma colocação lá de Raul e de Divaldo, obviamente amparados, né? Raul por Camilo, seu mentor, Divaldo amparado por Joana, mas aí são colocações deles, espíritas, né? Médiuns, trabalhadores há décadas, né? O livro é da década, se não me engano, de 70, e eles já trabalhavam na área da mediunidade há muito tempo. Nos diretrizes de segurança você vai ver muitas vezes Raul e Divaldo colocando isso, tá? Com relação à seriedade do trabalho mediúnico e, acima de tudo, a análise daquilo que recebemos. Eu me lembro que eu assisti uma palestra uma vez do Raul, que o Raul fala assim, né? Porque eu psicografei a TIM Saúde e a Cine Bezerra de Menezes, que nós vamos aceitar isso. Não vamos aceitar isso. Vamos analisar, será que Bezerra, o espírito que se colocaria nessa condição de psicografar algo tão pueril? No Livro dos Médiuns, lá no final do Livro dos Médiuns, mensagens apócrifas, Kardec coloca lá várias mensagens recebidas na Sociedade Espírita Parisiense, ou então enviadas até ele de outras reuniões mediúnicas, no processo de codificação, em que ele coloca a mensagem
e faz uma análise dessa mensagem. Nós temos mensagem ali assinada por Jesus, e Kardec coloca que, frente à puerilidade da mensagem, né, ou as colocações muitas das vezes muito superficiais, obviamente não é ali aquele espírito, não é Jesus ou aquele espírito que está assinando aquilo. Então Kardec coloca aquilo como um alerta, como essa condição dos falsos cristos, dos falsos profetas, daqueles que se dizem detentores de prodígios, que não possuem, que não têm. Divaldo e Raul, nesse livro que eu citei, Raul em muitas palestras, Divaldo em muitas palestras, coloca sempre isso, né, quando elas são direcionadas à questão da mediunidade, da análise, da interpretação, da frieza racional, muitas das vezes, que deve ser necessária. Recebemos uma mensagem, seja ela psicofonada, seja ela psicografada, vamos analisar. Se uma pessoa vai para a televisão, às vezes de um outro segmento religioso, e se diz ali, recebendo uma anunciação, vamos analisar com calma, vamos mergulhar. Talvez dirão coisas interessantes, sim, mas essas coisas interessantes às vezes podem ser dele, até da evolução do seu espírito. Não que ele esteja sendo induzido ou intuído pelo alto, por Deus, por Jesus, né? Então, a ponto de, como eu disse aqui e vou tornar a repetir, Jesus ter falado várias vezes, né? Eu vou até ler aqui, me perdoem aqui, só para... Está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 4 e 5, 11, 13, 23 e 24, Marcos, capítulo 13, versículo 5, 6, 21 e 22. Só para... Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Então, o que Jesus quis falar, quem são esses escolhidos? Eram aqueles que estavam ali, né, selecionados por Jesus, seus seguidores, que entendiam, né, a sua mensagem. Ele sabia que em determinado momento ele iria partir. Ou ele sabia que talvez poderia aparecer alguém se colocando numa condição, né, de igualdade a ele. E ele fala, né, cautela, prudência, porque vão se levantar falsos cristos. E em momentos como esse, né, em momentos de um abalo, né, emocional, de um abalo mundial, por conta de tudo que está acontecendo, temos que nos precater. Temos que estar, né, com cuidado, ouvindo muito, analisando muito, mesmo na internet. Eu entrei num site espírita, vamos ler o texto, né? Porque assisti um vídeo do Haroldo, mas é no canal dele, então vamos analisar, porque existem a capacidade de edição de imagens. Vamos mergulhar, vamos, né? Faz sentido isso que está sendo colocado, isso que está sendo escrito. O fulano disse que tem uma pílula que cura o Covid. Mas vem cá, gente. Tá, ele tem essa... Por que ele então não cede isso e não salva milhões de pessoas? Por que ele vende? E é muito engraçado como é que ele tem essa capacidade se existem cientistas, pesquisadores do mundo todo buscando entender o Covid, que é algo muito novo. Né? Um vírus já conhecido, mas que passou por um processo de fortalecimento, de uma mutação. Então, isso que Jesus quis colocar. E nós, espíritas, temos que ter essa sensibilidade, mesmo no meio espírita. Mesmo no meio espírita. O fulano é espírita. Não, ele é um espiritualista. Mas você leu? Li. Você achou interessante? Achei, tem, né? Mas tem coisas ali que você tem que selecionar. Era uma preocupação que algumas décadas atrás a FEB tinha muito com relação aos enormes livros que começaram a ser, né, a enorme quantidade de livros que começou a ser publicada de cunho espírita. E a FEB começou a tomar cuidado com isso, né? Das pessoas analisarem, tem fundamento, tem associação à codificação. Se tem, vamos levar em consideração. Se não tem, vamos tirar de repente até algo que seja produtivo, mas não mergulhar profundamente naquela mensagem. Esse é o objetivo, né, que Kardec traz quando ele coloca isso aqui. Em momentos como esse,
temos que estar precavidos. Temos que ouvir o soar da trombeta, mas ver se de repente não é um barulho de carro. Ouvir os sons do céu, mas analisar se de repente não é um efeito puramente físico. Ou, se for algo dito extraordinário, sobrenatural, o que devemos ter? Temor? O mundo está acabando? Se o mundo está acabando, tudo aquilo que nós tenhamos aprendido e lido até hoje na doutrina espírita não faz sentido. Porque entendemos que o mundo, na acepção que as pessoas têm de um término único, final, não vai acontecer. Está acontecendo uma transformação. É um momento de transformação. Para ficarmos temerosos? Não, mas para ficarmos, prestarmos atenção. Ouvirmos, analisarmos. Então possamos nós, irmãos, parar para pensar nisso. Ter o discernimento, como Kardec coloca aqui, de analisar de forma racional determinadas colocações. E aqueles que eventualmente estejam se equivocando nisso, nós rogarmos por eles o amparo. Rogarmos por eles a intercessão realmente do alto, para que eles sejam reconduzidos e reorientados, às vezes até uma oportunidade que foi dada a eles de um trabalho de divulgação, independente aí do segmento religioso. Um trabalho de consolo, de auxílio, de orientação. Mas, lembrando sempre daquilo que eu li aqui no finalzinho, que Jesus nos avisou, acontecerão eventos em que falsos cristos e falsos profetas aparecerão. Não creiam, analisem, interpretem. Eu consigo fazer determinada coisa, que eu sou enviado de Deus. Não, se você é um enviado de Deus, você vai, como Kardec coloca aqui, apresentar modificações acima de tudo morais, não fantásticas, não no exercício não na oportunidade de fazer coisas fantásticas. As coisas fantásticas que Jesus fez nada mais foram do que oportunidades de nos mostrar a sua grandiosidade, mas acima de tudo ele fazia aquilo porque havia a permissão de Deus. Restituir a saúde física a alguém que às vezes havia nascido com um problema não era algo que ele queria fazer no sentido de uma manifestação fantástica. Não. Era colocar ali em prática a bondade, a misericórdia do Pai que dava àquele espírito a oportunidade de cumprir ali aquela prova, aquela expiação pela qual estava passando. E aí Jesus mostrava ali não a sua grandiosidade, mas a grandiosidade de Deus. Isso é um profeta. Mostra a grandiosidade de Deus, não a sua grandiosidade. E não se coloca como um intercessário, aquele que intercede exclusivamente para alguém por vontade de Deus. Aquele que intercede por vontade de Deus, intercede para todos. Então, meus irmãos, vamos parar para pensar, nesses momentos conturbados do mundo, sejamos previdentes, sejamos cautelosos, lembrando sempre disso, que prodígios podem ser executados, mas acima de tudo, falsos profetas, falsos cristos podem aparecer. Então que tenhamos o discernimento racional de entender, não, isso aqui tem uma explicação, ou então pode ser um charlatanismo, um embuste. Então, meus irmãos, que possamos nós, amparados pela espiritualidade, trazer o Evangelho para a nossa vida no dia a dia, principalmente nesses momentos, analisando friamente falsos cristos, falsos profetas que venham aparecer aí, falando que é o final dos tempos. Mas lembremos que é uma transformação do tempo, e que essa transformação do tempo, ela começa principalmente dentro de nós. Muito obrigado, muita paz.